Boa noite, bom dia, meu ancião, boa tarde, Meu não sei ancião. qual horário. Éder. Que bom que você está aqui para mais uma gravação do Pod Bairro. Pod Bairro, meu Isso irmão. aí, né, irmão? Estamos aqui felizes. Felizes, né? Nós ainda estamos na crista da onda do fim de semana que Cara, sensacional. Não, quem acompanha a gente, enfim, mas tivemos o Prisma agora no final de semana, a gente ainda está assim na crista da onda, porque Sim. foi uma bênção o programa Baita do programa, Prisma. né, irmão? Porque a gente tinha um intuito maior de evangelismo e alcançamos o evangelismo, que Sim. realmente foi o mais importante do Prisma, foi o evangelismo. Então a gente está... Só faltou uma cerejinha nesse bolo. A gente entrevistar pelo menos um deles, né? Puxa, é verdade, escapou. Mas o tempo da galera ali não, também era muito corrida. apertado, A gente né? tentou, mas era muito apertado. Tentou. Meu ancião, se apresente. Tem Bom, gente que não te conhece ainda. Vamos lá. A gente tem visto muitos seguidores novos aqui Exatamente. no canal do YouTube. Seja então, bem-vindo ao nosso Pod Bairro. isso Se aí. apresente, por favor. Vou me apresentar. Eu me chamo Wirley, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, cabelo crespo e tá cortado meio médio aí, então parece que é crespo. Não parece tanto que é crespo, mas é. Tenho os olhos castanhos também. Estou aqui vestido hoje de um boot preto, uma calça jeans e uma camisa azul escrito Vocal do Bairro. É isso aí. Muito bem. E você, meu senhor? Pois lá, Éder? vamos lá. É o Éder, homem, 1,73 m, pardo, cabelo grisalho, de óculos. Hoje está de sapatênis, uma calça jeans preta, uma camisa branca, manga comprida. E estamos aqui. Com listrinhas Com azuis. listrinhas assim. Eu ia falar cor sim, cor não, mas é tudo azulzinho. é tudo azulzinho. Tá? Isso. Tô na paleta do azul. Nossa, tá bonitinho. Que é a cor que eu gosto. A Ai, mamãe sim, falou ainda semana passada isso aí. Mas e aí, meu amigo? Quem que é? Agora o pessoal mudou a capa do Exato. Pod, já sabe quem é a Já nossa sabe, já entrevistada. sabe. Mas essa entrevistada deu um trabalho para nós trazer ela aqui. Rapaz, olha. Faz hora que ela tá na cola Não, dela, e assim- na agenda dela, e tenta, e fala, e não consegue. E já, na hora que fomos para pegar ela, ela foi pro banco, ela que entrevistou. E dessa vez nós conseguimos pegar. Já entrevistou eu, já entrevistou você. Até que enfim, E agora, chegou nossa vez. Agora eu quero ouvir você, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Bem-vinda, Elaine. Obrigada Deus pelo abençoe. convite. Dessa vez não teve como recusar. É um convite quase convocação. Agora acalmou tudo, né? Então Agora acalmou. Graças a Deus, agora está tudo tranquilo, podemos conversar. Glória a Deus. Que bom. por Isso. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, porque passei o dia hoje pensando assim, falei assim, tem tanta história para sair dali. Mas antes disso, se apresente para o pessoal, por favor. Bem, meu nome é Elaine, eu tenho 1,73 m, eu sou 50 mais e 60 menos, né? Eu tenho os olhos castanhos, cabelos... Eu não sei a cor que o cabeleireiro falou que era lá. Mas O cabelo tá está bom. mais escuro. Quase um ruivo já está entrando. Não é tão Já ruivo, tá na hora de passar uma corzinha um nova. tonalizante. Estou usando uma calça jeans, um sapato marrom, uma camiseta branca escrita Amigas de Jesus, em homenagem às minhas amigas que hoje estão no nosso pequeno grupo. E eu, pelo compromisso, não pude estar lá. Então, elas estão aqui no meu coração. Sei que elas estão lá orando pelas nossas vidas sempre. Então, é o que Amém. importa. Sim. Amém. Sim, esse é um PG dos mais bem antigos. A gente acho que desde 2019 que a gente está reunindo. Se Então, reúne, assim, né? Quinzenalmente. Quinzenalmente. Compromisso. A gente encontra com as amigas Quinzenalmente. e a gente se apoia. Exatamente. Então, Minha um dia a esposa gente go- vai, um dia a minha gente esposa vai gosta muito para um objetivo, chega lá, uma está precisando do apoio. conversar, de apoio, a gente muda o foco e vai para quem precisa. Legal. Então, a gente é um grupo de apoio, né? Assim, para a gente se apoiar, para poder trabalhar, incentivo. É muito legal. Amém. Amém. Pequeno grupo
É sempre importante. Para quem não está entendendo, é uma célula, né? É uma célula Sim. de encontro e de convivência que é muito Sim. importante. Mas, meu ancião, aquela pergunta caprichada, assim, serve na bandeja para ela, por favor. Eu não sei se ela, né, será que ela vai saber Vai responder dar um a jeito. Ela pergunta? falou que ela está preparada para qualquer pergunta, então Ah! solta a pergunta para ela, então. Quem é Elaine? E aí, Gente, Discorra. mas sabe o que eu estava pensando? Quem é Elaine? É difícil a gente se tem tanta coisa, né? autoanalisar, né? Porque você, às vezes você fala uma coisa, você não é, você está. Outra hora você não é, você é filha de. Então, assim, mas eu sei que é todo um conjunto, né? Mas eu sou nascida numa família cristã, né? Meus pais não são adventistas de berço, mas meu pai já veio mais adulto. Minha mãe era pequena quando veio para a igreja. Então, eu sou de berço, todos os meus irmãos são de berço. É uma família que sempre foi muito dedicada à igreja. Nós sempre tivemos muito, mas muito envolvidos com a igreja, né? Então, assim, não era só eu, não era só um, era todo mundo. Todo mundo sempre participou. E a Elaine está aqui, servindo a igreja. Eu sou uma serva que estou aqui, onde você precisar. Elaine, vem cá, eu estou indo. Precisar de mim, gosto de ajudar, gosto de trabalhar na igreja, que é o que importa. Precisar ficar até meia-noite fazendo alguma coisa, estamos aí, sem problema nenhum. O que importa seria o Senhor sem ganhar um centavo e às vezes tirando do bolso ainda para poder Sempre. realizar. Sempre. Viu que foi unânime, né? É. Sempre sair do bolso para as coisas E a andarem. Elaine está aí, se você precisar de mim, estou à disposição. Andando, contando história, ouvindo história. Ouvindo isso. Rapaz, Então, quantos anos de bairro? Quantos anos de bairro? Pode ser o total, sim. Não precisa falar que Eu foi não sei depois, voltou para exatamente. cá, voltou para Não, lá. eu não sei exatamente, porque eu sou muito ruim de datas, É. né? Eu lembro os eventos, posso lembrar. Lembra aquele dia no podcast, você estava com uma camisa branca com listinha azul? Mas eu não vou saber. Esse você lembra? Não vou saber quando foi. Posso saber que foi depois do Prisma. Eu vou te dar ideias, né? Entendi. Aqui no bairro, quando eu comecei a estudar, quer dizer, a primeira série, eu já fiz aqui. Nós chegamos em Campo Grande em 71, e lá, eu acho que em 73, mais ou menos, nós viemos para cá. Não, mais. Eu já tinha 5 anos, eu fiz 5 anos em Campo Grande. Daí a gente veio, mais ou menos 73, exatamente. Faz hora. Faz um tempinho, mas eu era muito pequena, né? Não era adulta, tem mais, não. tem mais de 50 anos. Enfim. Tem mais de 50. Você viu, Mais. mas, Tudo né, que você é. viu na Baixinho, início, a hora baixinho. 50 a mais, né? É. Então, agora Mais acabou. 50 mais, 60 Agora, menos. agora, não esquece. agora 50 tinha compensou. uns quebradinhos. Então, Tem. você chegou aqui, não é o bairro 60 anos, mas você chegou aqui e já tinha igreja, né? A igreja lá já tinha. E a Quando você chegou escola aqui, ali tudo na era parte de mato, né? trás. A escola totalmente diferente do que tem hoje, né? Era só o outro lado, tinha uma sala no fundo, tinha banheiros, um poço no meio do quintal, árvores, onde a escola, tinha mangueiras aqui na beirada também, muita mangueira. E ali a gente... Quando você dava- chegou aqui, tudo era mato, né? Quase. O asfalto vinha até aqui no posto. A Bandeirantes era mão dupla, com canteiro no meio. Nossa. Aqui não Pensa. tinha Nossa. asfalto. Pensa. Aqui não tinha asfalto aqui na Salgado Filho. Era uma buraqueira terrível. E vocês já Olha. moravam para onde quando vocês vieram? Você lembra disso? Consegue Quando a lembrar? gente mudou para cá, eu não sei que casa, Ah, mas a não, gente tudo morava, bem. eu penso que a gente morava ali perto na Vila Carvalho. Tava perto. Mas daí a gente vinha a pé, a gente vinha para o culto sábado de manhã a pé, voltava para casa, voltava para os ensaios, voltava para casa, voltava para a hora social. Aí domingo de manhã vinha para o Na escala dos seus irmãos, você está onde na fila? Eu tô São no quantos final. mesmo? Nós somos 7, na verdade. Sete. Porque Ok. o primeiro filho morreu. Certo. O primeiro filho da minha mãe morreu. A gente sempre esquece dele, tadinho, bichinho, né? Então, assim, você fala que é 6, mas na verdade é 7. Sete. Aí era o mais velho, que também seria o Júnior, né? Aí a Solange, daí veio o Júnior, o José Newton, o Jair, o Marcos, eu, e depois nós ganhamos a Gláucia. A Glaucia. Então, eu sou a penúltima. Eu sou a penúltima.
E sempre no bairro Mombaí. Sempre no bairro Mombaí, não Sempre tem no bairro como, Mombaí. né? A gente já morou numa chácara 3 quilômetros para frente do Pênfigo. A gente passava por todas essas As igrejas para chegar igrejas e aqui. vinha Não E é tem muita como. igreja, hein? E É tem uma muita igreja. porção de igrejas Tem uma aí. porção de igreja mesmo vir pra Mas cá. não tem como, não tem. A gente. É aqui que a gente. A raiz está aqui, né? Você pode Raiz até tá cortar aqui. os galinhos em cima, assim, mas Raiz tá a aqui. raiz está aqui. Não dá para. Uma igreja acolhedora, né, Elaine? Porque Pra passando mim por sempre de foi. gerações e gerações, porque assim, tem uma característica de ser acolhedora, mas também tem uma característica de ser muito transitória também. Porque a gente tem muita muitas gente pessoas que entra que e sai, muita né, gente o que fluxo, entra e né? sai. um fluxo muito grande, até por conta da associação que é aqui perto, né? Tem muita gente da associação Sim. que vem, que passa e vai. Muitas pessoas da área militar também, Também. que vem, passa Mas e aqui, vai. eu, assim, daí a questão da igreja acolhedora, em casa nós acolhíamos muito. Sim. A gente sempre foi de acolher. Aquele tempo que tinha muito Comportor. comportor, que vinha, que ficava no fundo da igreja, chegava no sábado depois do culto, né, eles ficavam sempre querendo uma casa para ir almoçar. E a gente sempre foi de fechar a igreja, né? Sempre foi de fechar a igreja. Aí, quando os comportores ficavam, daí assim, quem que não tem para onde ir? Ah, eu não tenho, então vamos lá para casa. Aí a gente tinha umas coisinhas que a gente fazia em casa para receber, né? Umas brincadeirinhas lá, com um garfinho torto que punha no pratinho deles. Aí todo mundo Olha, servia. olha. Aí o coitadinho do menino pegava o garfo, Olha. aí comia com aquele garfo com os dentes tudo torto. Aí minha mãe sempre era a Vai salvadora dele. Vai falar o quê, né, irmão? Eu tô Ainda tá ganhando comida, né? Mas alguns falavam, eu não quero esse garfo, tá torto, troca. Outros comiam, tadinho, daí ia comer da minha mãe. Coitado do menino, minha mãe Dá o salvava. garfo Ele daí dava, certo. mas era uma... E daí o que acontecia? Ele voltava, contava para os outros. Ou então a gente falava, não conta para os outros. Aí quando, no outro sábado, ele queria ir junto com um novo, que não tinha Só ido pra poder ainda, pegar o para garfo. poder ver Dar como o é que ia garfo. ser a reação do garfo. E assim, minha filha, chegava, tinha dia que tinha... Só de comportor tinha mais 10. Nós éramos 6 filhos, nós Já éramos em tinha 8. 16, Mas, olha, 18, pronto. fora que sempre teve muito amigo, né? Aí o Júnior levava um, a Solange levava outro, eu levava A casa outro. Cada um cheia, com né? seu A casa nicho de amizade. sempre cheia, a casa sempre cheia. A gente nunca tinha a casa vazia. Era muito legal ser da minha família, viu? Rapaz, e é referência mesmo. Por quê? Porque era assim, eu cheguei aqui em 82, mas eu cheguei com 82 com 12 anos, mas que eu começo a ter referência deles e mais influência foi em 84, quando eu fui para o meu primeiro acampamento em Juí, lá em São Gabriel. Foi aonde realmente foi o primeiro acampamento e foi onde que eu comecei a enturmar com o pessoal já. E aí, assim, os irmãos dela e ela, assim, principalmente os irmãos dela, ela já era mais... Eu era ela mais já era nova, assim, é. na mesma idade minha, assim. Os irmãos dela eram muito influentes no juventude e música, e as brincadeiras, e as sociais, e as festas da amizade. Programa A festa Muriz. da Ai, que amizade, a festa da saudade, amizade, festa da meu irmão, amizade. você não foi dessa A primeira época. festa da amizade Você não foi dessa foi na época. Fazenda Santa Luzia. Depois do trevo ali que vai para Dourados, indo para São Paulo, não sei quantos quilômetros ali para frente, mas era a Fazenda Santa Luzia para lá. Aqueles acampamentos raiz. Acampamento de carnaval tinha que ser raiz. Não tinha barraca. Naquela época, Banheiro era de lona. banheiro era de lona, era latrina, Buracão cozinha. e cal. Ó, era o que tinha. E o povo queria isso. Se falasse que tinha um quartinho, não, nós não queremos, não. Diferente Mas de e o hoje. Né? ar-condicionado? E o ar-condicionado? Ih, O ar-condicionado. frigobar no quarto Não, não é essa tem? geração Z, não. Não, Volta a Vamos, geração vamos, raiz vamos. aqui, ó. Volta a geração raiz aqui, Menino, peraí. daí- Tem mosquito? No Não. acampamento, assim, ninguém tinha barraca. Sim. Então, o que fazia? Meu pai ia nos quartéis, pedia emprestado barraca. As barracas não eram com coisa de alumínio, não. Eram umas toras desse tamanho, de madeira pesada. Aí juntava. Era uma barraca de meninas e um de meninos e uma de cozinheiras. Assim. Às vezes, daí Isso. começou 2 de meninas, 2 de meninos. Depois começou a ter os faraós, que começaram a E ter as chegou- suas barracas. é, aí aí eram os tinha umas faraós, barracas. ficavam retirados. Cara, Era- era muito era massa. muito legal. Era Aí muito no massa. acampamento sorteou quem que ia fazer a festa da amizade. Festa da amizade. Aí caiu para as meninas. Caiu para as meninas. Daí as meninas tinham que fazer. E daí assim, tudo era escondido.
tudo, você não podia, os outros não podiam, os meninos não podiam saber o que estava acontecendo. Era surpresa. Mas na primeira não teve muito jeito, mas aí ficou, cada barraca foi representar uma historinha dessas de criança. Sim. Mas foi muito legal. Daí um morrinho dessa altura, assim, era uma montanha subindo. A Cinderela foi na época ela era gordinha, daí quando caiu, o próprio irmão dela, chama o guincho. Mas olha, era uma turma tão legal. Naquele Era uma tempo turma... não tinha bullying. Não tinha bullying. Não tinha, né? Não tinha bullying. bullying. Naquele tempo podia. Era muito legal, então assim, foi muito bacana. Depois, os meninos fizeram uma festa de amizade, que o Brichiqui ia chegar para o acampamento. Brichiqui era um japonês, e ele mandava Essa carta história para as é meninas. antiga e Ele mandava famosa. carta para as meninas e chegava com o carimbo do correio, sabe assim, de tudo quanto é lugar do país, lá do Pará, de Manaus, do Rio Grande do Sul. Como é que eles conseguiam? Se fosse agora, era fácil, né? Mas era muito legal. A expectativa do Brichiqui foi o máximo, foi o máximo. Eles foram no quartel, no mercadão que tinha japonês, fizeram pedido para um japonês escrever em japonês mesmo, mandava as Criativo, cartas. né? Cara, demais Aí a chegava, não criatividade. tinha celular, né? Daí um dia estava Não, lá no é. acampamento, num acampamento, daqui a pouco está o Brichiqui falando no rádio do carro. Como assim, mano? É. O Brichiqui falando que ele queria ir para o acampamento para encontrar com a Coristina, sabe assim? Era muito legal. Daí assim, quem que ia ser o Brichiqui? Quem que ia ser o Brichiqui? Chegou no dia do Brichiqui, choveu. E eles já tinham combinado com o dono da fazenda que ia emprestar uns cavalos. O Brichiqui ia chegar com um cavalo, com as espadas, com os negócios. Aí daí com a chuva atrapalhou tudo. Daí quem que ia ser? Daqui a pouco chegou o Brichiqui, parecendo um Buda sentado, carregado numa maca. Ah, o Brichiqui é o fulano. Não, o fulano está aqui. O Brichiqui é o Beltrano estava ali. Não era ninguém, mas quem que era? No final era uma mulher que eles pegaram, uma que a gente, como a gente estava focado nos meninos, não focamos na Nas mulher. mulheres. Aí era uma mulher que já era mais casada, mais velha, que estava lá de Por isso que ela ficou assim, para poder tampar o seio, né? Porque senão dava para ver. Mas olha, foi muito legal, foi muito legal. Então, e todo ano tinha. E daí, o que ia ter? Ninguém sabia. A gente queria fazer as coisas. Teve uma vez que a gente fez canudinho. Foi um acampamento que tinha 300 pessoas. Nossa. Nós fritamos canudinho para 300 pessoas. Antes. Aí, assim... O canudinho que você falou é aquele que punha maionese por dentro. Canudinho desse. Antiga, hein, tia? Mas tem para Ai, vender sim, ainda hoje. tia. Aí, daí, só que aí já estava uma época que, assim, os meninos já estavam começando a se namorar, estava difícil de fazer reunião secreta para descobrir as coisas, que a gente fazia flor de papel, fazia aquele monte de coisa para decorar, porque tinha que estar tudo enfeitado. Aí começou assim, a anunciar na igreja, hoje tem reunião secreta na casa da fulana. Aí os meninos sabiam que não podiam ir para o lado da casa da fulana. Que era mais fácil de avisar que era reunião secreta. Então a gente fazia. Aí daí assim, chegava todo mundo cheirando óleo. Falei, o que essas meninas estão fazendo que volta cheirando óleo? Porque fritou um monte de canudinho. Mas olha, foi muito legal. Então assim, daí tinha as reuniões secretas, os meninos depois tinham. E teve um acampamento que os guri, filho da mãe, serviram limonada com goiabada. Nem teve direito, não fizeram, não sei se não deu tempo, que esqueceu. Aí daí eles falam que não, que fez. Mas daí foi uma revolta, você precisava ver as meninas revoltadas, porque todo mundo sempre caprichava, as meninas caprichavam no figurino, Mulher, na né, decoração, fazendo aquela detalhes, coisa arada né? toda. E vem os meninos desse jeito. Menino do céu, mas olha, mas era muito legal, era uma turma Tempos de simples. ouro, né? Tempos de ouro. E eu já falei isso para ela, que eu tenho referência dela, quando começamos a ter amizade e prestar atenção, foi exatamente depois a gente acampou, sei lá, acho que umas 2 vezes, 3 anos lá em Juí. E num desses acampamentos assim,
os meninos na água e as meninas sentadas na cadeira no barranco assim. E começou a virar uma briga, tipo, repente, sabe? Os meninos faziam uma musiquinha para tirar sarro das meninas. E as meninas respondiam, devolviam para os meninos. Com música, daí ficavam eles do lado de lá. ficava, sabe, e aí eu lembro dessa daqui. Essa aqui punha fogo na galera lá, Imagina, nas gente, meninas eu lá. sempre fui muito tranquila. Recatada do lar. Recatada Mas do ela lar. punha fogo lá na galera. Então foi dessa época que a gente começou a fazer amizade e andar junto e conversar. Mas aquela geração, assim, era... Foi maravilhosa. Foi... E só para lembrar um último detalhe, assim, um dia da festa dos homens para as mulheres lá. Lampião, entendeu, meu irmão? Lampião, não tem som, não tem nada, entendeu? É tudo no gogó. E aí, rapaz, eu sei que aí numa noite lá, eu não lembro quem que é, fazia uma brincadeira, de começar a fazer levitação, assim, ó, com a luz negra, assim, mais escura, assim. E ele começava a levitar, assim, e o pessoal começou a não entender nada, e era brincadeira. Eu sei que daqui a pouco, por causa daquela brincadeira, começou uma discussão entre o Osmar Brito e o Peralta, e não sei o quê, e começou... E todo mundo e aí as namoradas já começou, para, e não sei o quê. Aí daqui a pouco... Festa da amizade. Porque a gente não sabia que dia que era. Sabia que Entendi. tinha, mas não sabia que dia E que o era. mais legal, cara, era um lençol escrito com papel higiênico e os homens atrás com lanterninha para mostrar que era festa. Festa da amizade. Cara, totalmente raiz, assim, ó. Não tinha nada naquele tempo, era isso daí. Mas O valor tá gasto. vindo, cara, tá vindo... R$5. Olha, cara, ela assim, é dessa geração, assim, entendeu? O povo da criatividade. Aí agora vai que, acampar, cara, não importava com que era um ar-condicionado. banheiro com lona, com Fora- pau de cal. Fora, pelo que eu já ouvi vocês contando aí, fora a ida, né? A ida e a volta. Ah, né? Que já vai, agora emoção também. Exatamente. Gente, silêncio, Polícia Mas a Federal. Polícia Federal. Polícia Abaixa, Federal, abaixa, silêncio, abaixa. abaixa. Todo mundo abaixadinho, quietinho no caminhão. Imagina. Cara, sério. Não, mas era muito Sério, 10. Daí, sério. não, era O muito simples legal. era muito Feliz no bom. simples, né? De Feliz, fato, nós né? éramos Mas a gente não felizes tinha no nada, né? Assim, não Exato, tinha nada. era Mas a simples gente porque nós não simples tinha mesmo. nada, cara. Nós não tinha Mas nada, não tinha, cara. mas a gente era tão feliz. A Cara, gente era tão feliz. Exatamente. que era era muito pouco, legal, Era era muito muito pouco, mas enfim. E depois a turma de serviço, né? Os meninos que normalmente eram os que não tinham dinheiro mesmo, né? Daí iam na turma de serviço. Mas tinha briga, tinha gente que às vezes pagava, Sim. mas queria ir na turma de serviço. Porque nós passávamos Porque uma a turma semana de lá. serviço já ia na quarta-feira à Sim. noite. Na já quarta ia. noite. Já E ia voltava pra só lá, na outra quarta, E voltava irmão. na outra quarta. Todo mundo ia embora, eles ficavam lá para desmontar as barracas, Sim, desmontar as coisas. E tinha uma briga. E daí, a única coisa que eles faziam a mais, tadinho, faziam diferente, era comer na fila. Eles eram Na os frente da primeiros. fila. Na frente da Eram fila. os primeiros na fila. O único Só. bônus. O único bônus. Edinho, Mas- você que tá mais perto, arruma o microfone da Aranha, que acho que tá meio... Ficou tá mais muito- longe aí. Ô, produção, vou levantar aqui, tá, Levanta aí, não produção? tem Vou problema, levantar não. aqui, vou arrumar. Não tem Elaine é problema, de não. casa Acho que eu mesmo. tô me mexendo Elaine- demais. Não, mas Não, é não pra é você isso, mexer não. mesmo, é pra falar. Mas vocês Corta aí sabem, né, um pouquinho gente, pra como mexer aqui nela. A gente aqui, Pronto, né? A gente tá exato. conversando, Pronto. estamos se envolvendo. a Isso, gente se produção. anima também com a ideia, com a Voltamos ao história. normal, produção. Voltamos ao normal. Muito bem, Elaine. Então agora vamos falar assim. Ok, juventude e tudo, mas e aí você começou a cantar, o que mais você começou a fazer? Até chegar na sua salinha que você já pegou quase todo mundo dessa igreja no colo. Você já Olha, cantou, eu seja era bem-vinda, sempre, igrejinha. eu era dos jovens, eu cantava Sim. no Shalom, né? Que era Sim. o Duque conjunto. de Caxias. Duque de Duque de Caxias. Caxias. Então, foi crescendo nesse meio, né? E eu era mais parte de música. Eu acho que eu cheguei a ser diretora de música da igreja. Cheguei, com Olha. certeza. Só que daí, um dia, eu estava lá no quartinho ali, aí chegou a Lindalva. Ali, no quartinho ali, ou aqui mesmo Não, já? era aqui, Aqui já? aqui. Ah. Aí a Lindalva chegou em mim, chegou e falou, estão precisando de uma professora no hall. Eu falei, não, meu negócio é aqui na igreja, com música, não é minha praia. Nisso, chegou alguém com uma criança no colo, não sei quem é. Aí eu só falei, a coisinha mais linda da tia. Ela, como que não tem jeito para criança? Como assim? Eu falei, não tem nada a ver. Eu falei, não, tem sim, porque se você não for... A professora que estava lá tinha falado que se não arrumasse um ajudante para ela, ela ia fechar a classe. Porque realmente é muito difícil sozinha. É muito difícil. E as companheiras dela tinham saído, não sei porquê, não vem ao caso. E daí eu
tá bom, né? Gentilmente. Gentilmente fui convocada, daí fui, e daí não saí mais. Amor. Não saí mais, daí a coisa pegou, que daí você se envolve, vê as crianças crescendo Chegando e chegando. e começar Aí a indo gente e incentiva crescendo. alguns, né? Já fiz apelo aqui na igreja, Já. fui atendida, fui atendida. Porque é o que eu estava fazendo, né? Se não tem criança, não tem salinha, não tem A trabalho, gente corta o Pix. e daí? Se não tem E trabalho, daí? nós corta o Pix. Não E tem como é que ia resposta, fazer? não recebe, não recebe. Exatamente. Exato. Então, daí começou, quer dizer, a música ficou, foi indo. Aí, nesse tempo, a gente começou o Duquinho. O Duquinho. O Duquinho, Começou o Duquinho, né? que faz A 20 gente em anos casa esse conversou. Engraçado, na sexta-feira à noite. Falei, vamos fazer, vamos montar um clube? Porque tem criança na igreja, está precisando, todo lugar tem, a gente não tem, vamos. Aí, vamos. Aí chegou aqui na igreja, era o pastor Eliezer. À época eu estava casada com o Edson, né? Sim. Falecido marido. Aí o Edson foi falar, pastor, nós vamos montar. Aí o pastor falou, olha, hoje estava marcado para eu fazer um apelo na igreja, para conseguir alguém para montar o clube. Então, assim, a gente se sentiu super Resposta. usado, resposta da oração do pastor, né? Resposta. E daí Resposta. começamos o Dux. Eu nunca tinha assistido uma reunião de aventureiros, só sabia que existia. Aí a gente entrou em contato com a Ana, à época, que era a responsável, a distrital, né? Aí ela fez o curso, tá? E mesmo assim não tinha assistido nada, fomos fazendo. E a gente criou uns desbravadorzinhos, né? Mas foi bom, não tinha os pais, não tinha participação de pai, não, era só a gente com as crianças. Rede Fiz familiar. eu não, assim, né? Falei, vamos começar o clube. Do jeito que tiver, vai depois. Vamos juntar essa Vamos gurizada. juntar. E daí foi, fiquei 3 anos diretora do Duquinho. Aí passou para a Maísa. Já depois nasceu o foi- Duquinho. Já nasceu o Duquinho. Quando a gente conversou em casa, a gente vai ser o Duquinho, porque é Duque, pré-Duque né? de Sim, Caxias. Duque, né? Por isso Duquinho. Não, melhor né? nome. Melhor nome. Então Realmente. ficou. Depois, assim, gente, alguém quer mudar o nome? Né? Não, Não. é Duquinho, ficou Duquinho. A Relane contando essa daí que não sabia nada, foi igual eu esse ano. Cheguei lá no dia da reunião, primeira reunião, comecei a cantar o hino dos bravadores lá. Não, Aí sério. as criancinhas ficou assim olhando pra mim, aí a Bianca olhando, gente, desculpa, é que é a minha primeira vez. Aí que a gente foi começar Aí- a cantar o Aí hino foi dos... instalar na Nossa, cabeça que é, era o drive- aventureiro. Coloquei o drive dos aventureiros. Aí foi muito gostoso, assim, mesmo o acampamentinho que eu fiz com as crianças, gente do céu, a noite inteira, a gente... tem criança, tá todo mundo dormindo. Então, assim, não dormi, que daí, assim, não tinha muita coisa, eu era diretora, eu era conselheira, eu era cozinheira, e você pensa que não, gente, eu fiz uma pizza, aí tem uma menininha, hoje já é adulta, casada, tá aí, eu falei, tudo criança vai comer quantas fatias de pizza, né? Bichinha comeu quase uma pizza inteira. Se for Eita. contar pelas fatias. Sim. Tia, come. Não sei se a mãe Sim. dela vai gostar muito. Desculpa aí, mãe. Ah, Mas... mas você não falou o nome, tá tudo bem. Você não falou o nome, tá tudo bem. Agora eu vou ficar pensando, quem será que Mas acho que não teve problema, não. Continua magrinha. não, então tá tudo bem. A pizza foi boa, Foi boa. digerida e saiu. Então, assim, mas foi muito legal a época do Duquinho. Você da época do Duquinho, aqui na igreja, tem pessoas dessa época? Não que tenha relação com a pergunta, com esse fato que você acabou de contar. Não, sim. Mas assim, Aqui, tem um ou outro quem que foi tá... meu aventureiro? O Heraldo, acho que foi meu aventureiro. Aí era a Ítala, do Itamar, a Bruna, a Stanis. Tinha umas crianças que eram lá do porque eu não, Taverópolis. minhas crianças não foram. Não, porque já, suas crianças não foram. Eu não lembro de ter feito Não uniforme foram. de aventureiro, só fiz de Tinha. desbravador. Ai, não estou lembrado mais de quem. Tinha. Ai, não lembro o nome de todas as crianças. Os meninos da Paloma, Sim. o maiorzinho, né? Mas foi muito legal. Nossa. Não, eles são divertidos demais. Pelo menos hoje,
Eu não acho que deve mudar E muita criança coisa, sem mas são pai, muito com todo divertidos. respeito, criança sem pai se comporta diferente do que com pais, né? Mas por isso que é bom os pais irem juntos para talvez seja por falta da convivência, né? Então por isso a rede familiar. Eu entendo da necessidade, mas na época era montar o clube. O negócio era montar Na o época clube. era, toma, Elaine, meu filho, e Não, me você não- devolve mais tarde. Não, Não pensou para montar? exatamente. Não pensaram em montar? Então toma. Exatamente. Boa. E Boa. o Edson, Ordem Unida, meu filho, tinha que fazer certo. Verdade. Não tinha esse negócio de cobre com qualquer mão, não. Eles podiam até errar, é lógico, ninguém fazia pagar 10 porque errou. Mas a gente ensinava com a mão correta. Aí chegou num evento aí, vou cobrir com qual mão? Qualquer uma. Eu falei, gente, não, qualquer uma não. Porque essas crianças vão crescer e vão para o quartel. E eles têm que ir lá fazer certo. Lá não vai ser qualquer mão. E lá ele tem que acertar, que senão ele está ferrado. Né? Então, a gente ensinava certo. Era ordem, tudo era tão bonitinho. Eles são eram bonitinhos. muito lindos, muito legal. E depois disso, fiquei ali no hall e estou lá esperando umas crianças que estão chegando. Estão chegando, tem gente no forninho aí Tem gente chegando. no forninho. Tem gente E eu no faço o forninho meu que vai começar a apelo, passar gente. por lá. Se você quer que eu continue lá, você Não para a produção. providencie até a próxima. A Elaine o que tá dando no recado forno. dela. Não, e vou mandar aqui, a produção Wesley. Alô, produção Wesley, escutou o recado aqui? Escutou o recado aqui? Né? Tem gente por aqui Já, perto que... já tem gente que está chegando, Já tá chegando, e tem e gente outros que que está na precisa mira de- ainda ali, tá treinando. mas eu sei que tem outros que estão treinando por aí, que já me avisaram, tô Ah, é? treinando, Opa. já tá meio O Pix liberado. continua em Falei, dia, isso cara. aí. Pelo jeito, o Pix vai continuar em E dia. aí a última programação do 13º aqui foi sensacional. Rapaz, que beleza, né? De ver a igreja Que- florescendo, renovando. Você viu? A casa É. das 9 mulheres, porque só É. tinha bebê Só tinha mulher. menina, né? Só tinha bebê mulher. menininha. Elaine, a emoção de ver essas crianças passar tão pequeninas na sua mão e hoje são adultos e estão levando os filhos hoje para a salinha. É legal, né, gente? É muito, é gratificante, né? Porque você vê que o seu trabalho não foi em vão. Porque se você for lá, não sei se você já foi, você está falando e eles estão observando as coisas, eles estão Os chorando, eles estão movimentos. mamando, eles estão comendo, eles estão... Mas só que eu sei que isso entra na cabecinha deles. Eu tenho a experiência de uma menininha, a história de Naamã. Eu punha o Naamã dentro da água, ela ficava desesperada. Ela ficava desesperada. Eles tiveram um caso, mas ela era muito pequenininha, mas eu acho que ela entendeu. Um caso de afogamento na família. Entendi. E ela ficava desesperada. Daí, naquele trimestre, eu tive que o Naamã ficar com a cabeça para fora, para ela acalmar. E essa mesma criança, depois, as bonecas que eram de pilha, todas elas estavam sendo banhadas com pilha. Coisa que ela não fazia antes. Quer dizer, ela entendeu, sabe assim, a coisa do batismo, né? Assim, é de pouquinho, é lógico, né? A história da arca. Você lá no hall, você ensina que era um barco grande com os bichinhos que entram. No hall, agora mudou os nomes, eu vou falar o antigo, tá? Não, continua no O rol. outro já ensina que eram de 2 em 2. Aí no outro já vai ver medidas do barco, Sim, tipo de sim. madeira. Então, assim, você vai aprendendo a história aos poucos. Então, assim, você está ali na base, né, dando a sustentação ali para o comecinho da vida espiritual deles. Eles aprendem. Tanto é que quando chega lá, eles sabem. Eu digo que quando estão aprendendo, que está bonitinho, está na hora de ir embora para outra sala. Eu falo, eu me revolto. Você queria continuar com eles ali. Continuar mais um Continuar pelo menos pouquinho. uns 5 anos com ela, né? Porque quando ele começa a responder, quando ele começa a devolver a bolinha sem chorar, sabe assim, quer dizer, ele está aprendendo, ele sabe que tem outras coisas, ele está entendendo Sim. a dinâmica da... Mas é muito legal, é muito legal. Vocês Mata deviam sa- ir lá. Mata a saudade de uma musiquinha. Canta aí pra nós. Musiquinha? Quem chegou à igreja aqui? Aqui Nossa, foi essa é- o Éder,
Que prazer é ter. Ai, até esqueci que a gente mudou de música Então, agora. isso que eu ia falar assim, né? Agora com essa mudança aqui, essa musiquinha saiu Ai, também? saiu. Não, Saiu. não pode. Mas essa musiquinha já saiu faz tempo. É. Quem chegou à igreja aqui foi o Éder. Quem ficou muito, Muito feliz feliz foi foi Jesus. Tá tentando lembrar essa segunda Essa parte. essa é das antigas. É, mesmo olha, me também. deu um branco aqui. A gente canta tanto, mas agora, assim, a gente está se adaptando no novo Sim. projeto da igreja, né? Mas a gente, às vezes, dá umas puxadinhas, a gente canta, tem a musiquinha nova, mas a gente canta a velhinha também junto, para poder... Porque são musiquinhas tão legais que dá dó de elas se perderem, né? Porque as crianças não vão Exatamente. saber... É, tem um valor sentimental total, né? graças talvez às seja musiquinhas. só para mim, né? Para eles não vai fazer diferença. Mas é tão legal, são musiquinhas que a gente sabe que marca Sim, tanto, sim. né? E daí eles não vão saber essas musiquinhas. É, a Thaís que estava contando esses dias que ou a Thaís, ou a Tati, ou uma dessas professoras aí, que as mães falaram, não, As eu mães- cantei, vamos cantar essa música pro meu filho, para eles As poderem... mães querem as antigas. Querem A as gente- antigas. Aí tem mãe, não, vamos cantar outra, vamos cantar outra. Tinha uma de peixinho, que elas, não, vamos cantar do Cristo Ah, fez do- os peixes o mesmo, o tradicional que é o que eles querem. peixinho. É o que eles querem. Tô pensando aqui agora, tem que passar pro José Newton Jr. fazer um novo arranjo, né? Das músicas, das antigas aí. Do próximo Fazer um Inário, né? arranjo Já, novo aí das já musiquinhas trazer as antigas com as antigas. novas, mas né? era tão gostoso cantar, era tão gostoso. A gente, nossa, gente, muito, muito legal. Vocês podem ir lá, sabia que a gente precisa Eu passo lá de vez em professores quando lá para homens? dar uma olhada. É, não, que as crianças precisam da referência Você masculina sabe que também, você sabe? falando nisso, me passou na cabeça. Eu acho que eu não. Nunca assistiu Depois que eu uma- saí, nunca mais voltei. E nunca mais voltei, porque estava sempre me movimentando aqui. o William acho que nunca nem foi, né? Porque você não foi Para criança. assistir o quê? Você foi criancinha Você adventista? passou pelas salinhas? Todas as Passei salinhas? Todas lá as na, salinhas? lá na, É? lá na, Você na minha cantou a antiga igrejinha igreja. também? Cantei. Essa do peixinho aí eu Wesley lembro. também cantou igrejinha? Cara, eu acho que eu lembro o Wesley também. Produção, muito bem. Na hein? igreja onde que nós frequentávamos lá, não tinha, as divisões não eram tão como eram, Numerosas. Específica assim, aqui, né? é. mas hall, Era depois hall, jardim da infância, hall, primários, jardim, juvenis e porque tem adultos. algumas igrejas que não têm espaço físico para isso, Exato. né? Sim. Então daí tem que juntar as crianças, Exato. né? Às vezes não tem espaço físico nem material, mão de obra, né? Exato. E a igreja Sim, pequena sim. às vezes não tem. E ela tem, coitada, a professora faz o que Se dá. desdobrar, né? E se tem crianças maiores, você tem que nivelar pelas maiores. Porque a maior já sai. A pequena ela fica mais tempo, dá mais tempo dela aprender no Sim. ano que vem. A maior já vai sair. Então você precisa ensinar a maior primeiro. Ah, é? Se você está com um grupo de jardim e primário, você tem que dar prioridade. Não que você vai abandonar os Certo, pequenininhos, certo. mas a sua linguagem tem que ser mais para maior. Porque eles vão ficar, criança, aquele ano que vem ele já vai para outra classe. O que está ali, teoricamente, mais ele vai tempo, ficar né? esse ano e o ano que vem. Então, ele dá tempo dele rever e ele aprender. Porque senão o maior vai. Se eu ficar só falando que para o maior, papai, mamãe, papá, dodói, ele não vai ficar. É que eu fico pensando assim, que em tese é uma construção, né? Cada classe é uma Exatamente. construção. É uma construção, exatamente. Então aí essa criança que já está mais antiguinha na classe, ela tem que ter a base ali para poder Exato. construir o próximo pensamento para a próxima classe, né? E a gente, assim, agora está muito pouquinho, né? Oficialmente é de 0, quando completa um aninho já vem para outra classe. Puxa, Vai ficar só um com ano um tiro comigo. curto. Com tiro curto. Antes eram 2 anos. Aí a criança fica 2, 3 meses sem vir à igreja, porque não tomou as vacinas, nada que vem Já são 3 meses, fica 9. Já fica 9 meses, né? já no perde caso. um pouco. Então a gente está segurando um pouquinho. pouquinho Desculpa a ainda, associação, gente, nós né? estamos segurando um pouquinho. Mas isso, de acordo com a mãe, depende da criança. Tem criança que já está, digamos, a Ana Maria, ela já estava ficando, Eufórica? já não estava servindo para ela. Sabe assim, você sente que está muito bebezinha, ela já estava maiorzinha. Só que daí agora também ela não quer ficar na outra, né? Ela tem que ir lá todo sábado. Dá um Dá um cheiro lá. cheirinho, dá um cheirinho. Dá um cheiro na mãe. Mas faz Da a parte da professorinha. construção também, né? Faz parte, faz parte. Isso é É o igual, costume- igual é o deveria costume. acontecer, né? Com os jovens, né? E Uhum. adultos, né? Os jovens já pensar assim, ó,
já não tá, mas essa lição aqui já não tá me Já não atingindo. é, exatamente. Deixa eu ir pra dentro. Vamos passar Deixa eu para pegar lá. um- E tem criança que acontece isso mais cedo. E tem Sim. criança que acontece isso mais tarde. Então a gente deixa, assim, até aqui a gente vai. Depois aqui a gente vai conversando com a mãe. O que você acha? Tá bom? Não tá bom? Você acha que deve ir? Tem criança que iria antes de 2 anos para outra sala, porque já é uma criança mais ativa, mais madura. Então você manda. A gente não pode segurar, né? Ou se a mãe quiser levar, leva. A gente recomenda, mas é eles que decidem. Não tem. Se a gente for ficar falando de igreja aqui, nós vamos vamos amanhecer aqui, contando. Mas fala para nós, a Elaine profissional. Eu sempre vi que você é de escritório, mas e aí? É mesmo? Não? Fala para nós da Elaine profissional. A Elaine profissional trabalha num escritório de fazenda. Mas você chegou a trabalhar na associação? Não, nunca Bem, trabalhei você na trabalhou Eu trabalhei na garantia de saúde. Garantia de saúde, isso. Trabalhei isso que eu na acho garantia de isso que eu saúde tenho bastante referência. tempo, acho que foi mais de 10 Sabe o que é anos. na garantia de saúde? Não. Não. Garantia de saúde era o plano de saúde do Hospital Adventista do Do Pênfigo. Hospital Adventista. Garantia de saúde era um plano. Chamava Garantia de Saúde. Eu Exatamente. trabalhava lá na Garantia de Saúde. Na Padre João Cripa. Isso. Padre João Cripa. Padre João Cripa. Antes da Afonso Pena, que hoje não tem mais Hoje nada. já derrubaram tudo. Faz hora sim, você ficou boiando nesse assunto, mas mas era o Eu plano de trabalhava saúde no do Hospital plano do de saúde do Pênfico. hospital. Então, eu trabalhava na parte de vendas, eu era secretária dos vendedores. Comecei na administração lá do plano, mas daí tinha uma secretária que estava lá no outro lugar que não estava se dando muito bem, a gente trocou, eu fui para lá e fiquei lá até quando surgiu o cartão de desconto, né, que é do hospital, fiquei lá com o Silas uma época, um tempo, e depois eu saí, né? Fiquei bastante tempo, saí, trabalhei uma época Mas sempre nessa área administrativa. Trabalhei uns dias ali com computador, uns negócios, foi bom que eu aprendi bastante coisa. Depois eu fui ser secretária do Manuel de Barros, poeta Manuel de Barros, né? Poeta Manuel de Barros. Trabalhei, eu era secretária da Fazenda, né? Ali a parte da fazenda dele. Naquela época ele estava vivo Estava ainda. vivo, estava Lúcido, vivo, tudo. lúcido. Era bom de conversar com ele? Era bom, mas ele era muito tímido. Isso que eu ia falar. Ele é tímido. Pela obra dele, você percebe que ele é tímido. Eu acho, porque ele gosta das coisas pequenas, das coisas sem valor, uma lata velha. É o que ele fala. A formiga, sabe? As coisas dele são as pequenas. Eu acho que ele era tímido. E ele era baixinho. 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 Até teve uma vez que estava tendo uma entrevista dele na televisão, né? O povo ficava... Nossa, tinha gente que quase que me pagava para poder ir lá ver ele, sabe assim? E eu estava na casa dele, dentro do quarto dele, ele deitado lá, eu sentado lá, da esposa dele numa cadeira, assistindo o programa. Eu falei, gente, que privilégio meu, né? Todo mundo, Eu dentro da monte. intimidade dele. Total. Aí, e ele, às vezes, vem almoçar com a gente. Não, hoje não, ainda dava mais no bar. Hoje não. Depois, não, tá bom, eu venho. Mas assim, né, porque daí eu era responsável também pela casa, no sentido de compras, às vezes tinha que ajudar com pagamento de funcionários. Tinha um neto que ajudava, mas a gente era junto, né? Mas dentro tinha o gerente da fazenda, né? Que era um sobrinho dele. E eu atendia o escritório e a casa. Então, Elaine, cadê você? Estou atendendo o Dr. Manuel. Acabou. Tá Era tudo preferência, bem. era A preferência. prioridade Acabou era a conversa. a prioridade era dele. Então, como direitos autorais, quando tinha que fazer aquelas cartas autorizando, aí eu tinha que preparar o documento, levar para ele assinar, voltar. Então, eu trabalhei com ele, sim. Daí, quando ele já estava doentinho, eu estava lá. Daí, um dia, ele já não estava mais conseguindo escrever. Aí, eu falei, Dr. Manuel, o senhor não quer colocar suas ideias? O senhor vai falando e eu vou escrevendo. Aí, depois, a gente ajeita. E o senhor não quer fazer isso? Ele falou, não. Eu tenho vergonha de falar o que eu penso. Olha só. Um poeta, hein? Pensa, poeta. Então, assim, ele escrevia, mas eu tenho vergonha de falar. Mas ele conseguia escrever. E o último livro dele foi eu que datilografei. Uau! Datilografei. Não pode ser. Pela palavra já faz tempo. Eu fiz no computador. Certo. Ele não aceitou. Não. Tinha que ser datilografado.
E sentou Porque do lado todos dele os ali. livros dele eram datilografados para mandar para a editora, tal. Então eu tive que Ó, tira a folha, Samuel, põe errei folha, aqui. tira a você folha, erra lá embaixo, você tem que refazer tudinho, porque tira a não dá. folha, põe folha, Exatamente. tal. Aí depois tinha um papelzinho branco assim, você batia na tecla para ele É, tentar tampar, pra exatamente, você para pôr a tentar. outra. É. Cara, tô Aí eu velho. datilografei. Eu Então, tô assim, velho. aí a época até o Edson fala, você não tem uma foto com ele? Eu falei, não tenho. Porque ele não gostava disso. E eu achava, no meu entender, eu tenho que respeitar. Eu sou Sim. funcionária, eu não posso. Sim. Não sou uma fã que vem. Eu estava ali todo dia Até na questão casa de dele. confiança, né? Exatamente. Então, eu não tenho Confiança. nenhuma foto com ele. Porque eu respeitava a ideia dele, que ele não gostava, ele não se sentia. Por isso que ele não gostava de visita, de televisão, porque ele é tímido, ele não gosta dessas Uma pessoa coisas. bem resguardada na É. dele. Na dele. Não dava trabalho nenhum, uma pessoa super legal, boazinha, bom de lidar, tinha os horários dele, os costumes dele que tinha que ser seguido. Você seguiu aquilo, acabou, meu filho. Aí eu fazia as compras da casa, né? Tudo que tinha de compras, tudo era eu Mas que você fazia. continua nesse mesmo escritório ou não? Eu continuo com parentes dele. Ah, sim. Continuo com parentes dele. Aí eu trabalhava com ele, quando ele faleceu, daí eu fiquei atendendo a esposa, na mesma situação, né? Fiquei atendendo a esposa. Aí quando a esposa morreu, eu fiquei só no escritório. Assim, daí a fazenda deles fez o inventário, passou para os herdeiros, acabou. Aí daí eu continuei, porque o gerente tinha a fazenda da família do gerente e a família dele. Então, o gerente cuidava de tudo. Aí eu fiquei só com a família da gerência, né? Que era sobrinho deles. Aí fechou o escritório. Na época da pandemia, o Sim. escritório fechou, foi para casa, a gente trabalhou em home office um tempo, e depois acabou que eu saí. Aí fiquei um ano fora. Aí lá no escritório tinham outros parentes que tinham escritório lá também, e o secretário deles saiu. Aí eles me ligaram, quer voltar? Quis voltar, estava trabalhando num outro lugar, com outro amigo, que me liberou, graças a Deus, foi um amigo do coração que eu tenho. E ele me entendeu, os meus motivos, aí eu voltei. Aí já vai fazer 5 anos que eu estou de volta com os meninos ali. E já não era mais tão menina, já estão tudo. Não, meninos entre aspas, igual vocês, né? Esses meninos. Pra gente tudo é menino Nossa, sempre, se né? deu bem, hein? Se deu Pra bem. gente é sempre menino. Meninos, Mais novo ainda, mas eu já saí da Os conversa meninos, aqui. né? Os meninos de casa, os meus irmãos, tudo mais velhos, são mais novos. Os meninos, não tem jeito, não tem como. As crianças. As crianças. Nosso assunto ainda você vai ouvir esse. Como é que tá as crianças? Como é que tá as crianças? 30 anos já. Aí eu tô com eles, já vai fazer 5 anos que eu tô Que com legal. eles também. E a Secretaria de Fazenda, né? Daí você faz de tudo. Você tem Monta na que... caminhoneta, você carrega a caminhoneta. Carrega caminhonete, vai fazer compras Prepara para levar para a tudo. fazenda, tem que comprar peça de trator. Então, vocês vão me ver em oficina, vocês vão me ver. Se alguém me vê no carro com alguém no carro, eu estou com alguém no carro mesmo, porque tem peão que eu tenho que levar no médico, tem peão para levar fazer exame admissional, demissional. Às vezes eu estou com o patrão, porque a gente vai buscar um outro carro que está na oficina, que eu já levei, daí agora tem que buscar. E assim a gente vai. Daí tem que fazer a parte, planilha de pagamentos, fazer os pagamentos. O administrativo, normal. Administrativo normal, que você tem que fazer com tudo isso. E eles são 2 irmãos. E 2 irmãos pensam diferente, né? Então, assim, eu Uau. tenho 2 patrões, né? Cada um pensa Na mesma na sala. mesma sala. Tem que fazer o meio de campo também na dos mesma dois, né? sala. Daí você tem que fazer o meio de campo, daí os 2 têm coisas urgentes para fazer, daí você tem que... Quem é mais urgente? Aí tem hora que você tem que falar, ó, fulano pediu isso, fulano pediu aquilo, o que eu faço? Mas daí você vai levando. E assim a vida vai. Tem hora vai que não dá andando. certo, né? Daí você... Acontece também, né? De vez em quando. Oi, Elaine, mas não deu. Mas a gente Aí tenta. apaga um fogo aqui, apaga um fogo ali. E assim a gente vai levando. Eu gosto do meu trabalho, que não tem horário para chegar, só que também não tem horário para sair, né? Dependendo do que está fazendo, você tem que terminar. Se o motorista vai sair, vai viajar amanhã cedo, eu tenho que carregar, tenho que terminar a minha compra, tenho que terminar as coisas para levar, para pôr. Às vezes tem que ajudar a subir coisa no caminhão, porque ele sozinho não dá. Porque quando eu fui para começar, eles queriam contratar um homem, porque é um serviço puxado. Mas daí não acharam ninguém. Aí se era para pegar uma mulher, vamos pegar a Elaine, que a gente já conhece. Eu já tinha trabalhado com eles também lá dentro do escritório. A gente
já se conhecia, já tinha sido Confiança. secretária dele. Confiança, já Exatamente. conhecia a Exato. rotina. É porque a gente tem acesso ao banco, à conta corrente, sabe assim? Então, Não, Que é aí bem você não delicado, pode- Que é bem delicado. É isso. uma relação de confiança que você já carrega de tempos, né? de tempos. Com a Então, família. Então, assim, necessariamente precisava ter uma pessoa de caráter para estar trabalhando junto, né? É daí, coitados, às vezes eles engolem os erros em função de outras. É assim Não faz que parte. funciona, Não faz faz parte. Mas é bom, eu gosto porque não tem rotina exatamente. isso que Tem é- algumas rotinas, mas muda muito de rotina. Às vezes eu estou vindo, vou para o escritório. Elaine, precisa passar lá. Daí você está indo aqui, você já volta, dá volta, peça. Aí você vai chegar no escritório, às vezes, de tarde. Porque tem tanta coisa que você vai indo fazendo que nem chega no escritório. Daí chega no escritório correndo, fazer pagamento, fazer as coisas que tem que ser feitas. Às vezes tem que pegar o carro, vai lá para Rio Negro, levar uma peça, o caminhão vem, encontra lá. Então, é bem dinâmica a função. Muito bom. Mas é legal. bom que não tem rotina. Não disso daí. tem, não tem, não tem. Altas emoções. Muito bem, exatamente. Conta para nós do belo ragazzo. Então, Conta para esse nós do esse belo foi ragazzo. O senhor foi um- Garzon. foi um presente que eu ganhei. Foi Um presente. Foi resposta de... Resposta de oração, Resposta de porque eu já oração. tinha um Olha lá, combinado se com movimentou Deus. sorrindo lá no banco. ó. Olha ele ali, ó. Eu tinha. Sorrindo ali no banco, ó. Vocês não estão Faz vendo, uma fotinha gente, pra mas nós aí, ué. Faz, Vocês já não tão fez, vendo, já? mas ele tá faceiro ali no Olha, banco. chegou até a ficar vermelho agora. Esse é um presente que eu ganhei, Daqui a pouco que a Deus gente o mandou cabelo. num momento difícil da minha vida, né? Sim. Vocês todos sabem, todo mundo acompanhou. E a gente resolveu ficar junto, né? Deu certo, a gente está... E... Eu hoje estou sem aliança. Não, mas, isso não quer não, mas- dizer muita mas eu coisa, gosto, assim, né? né? É que eu estava com a aliança, daí eu dei uma arranhada no dedo e eu tirei a aliança, porque eu fiquei com medo do dedo inchar e daí não consegui tirar. Aí eu Uma vez tirei eu um quase pouquinho. cortei o Que dedo acontece, né? fora. Quase cortei o dedo Aí eu, fora. de- peguei eu tirei e raiva disso. esqueci de colocar de volta. Desculpa aí, amor. Tá Aí perdoado, a gente, tá pertinho aqui, tá a na gente igreja. resolveu ficar, foi realmente resposta de oração. Porque eu tinha feito um combinado com o senhor. Falei, senhor, eu não vou ficar correndo atrás. Não dá certo. Não dá certo. Porque o povo fica, ai, Elaine, vai lá na outra igreja, vai lá na outra, vai lá na... Falei, tá, gente, eu vou lá na outra igreja, eu acho um que eu acho que é interessante, e eu faço o quê com essa informação? Vou chegar, irmão, o irmão tá sozinho, tá querendo uma Diz pra companhia, mim. como é que vai? Como é que tal? aproxima, né? Passa seu como é que zap, por faz? favor. Não dá. Não é do meu feitio. Não. Eu falei, senhor, o senhor eu quero conhecer lá na igreja. É lá na igreja, vai chegar lá. Tinha uma lista de pedido. Vamos lá. E fora algumas outras condições, né? isso. Funciona tem bom, mais é bom quando essa. funciona assim. Senhor, E eu fiquei, sabe assim, realmente, de verdade. Eu fiz e falei, senhor, é isso, eu não quero. É assim, assim, Porque eu já assim. estava assim, né? Agora já completou 8 anos que eu estava viúva, né? Então, assim, estava na hora. Não estava assim na hora, porque Deus mandou na hora. Né? Porque daí eu fiquei cuidando do meu pai, minha Tava no mãe. tempo Cuidando Deus. da minha mãe, né? Isso. Basicamente, né? Porque o meu pai já tinha ido antes do Edson. Aí fiquei cuidando dela, daí quando ela se foi, bem, agora eu posso cuidar de mim. Né? E daí, um dia apareceu O belo ragazzo. esse moço lindo, dos olhos verdes. Batizamos ele. Batizou. Batizamos. Então, e até no batismo, a gente pouco tinha conversado. É. É. A gente foi conversar no sábado seguinte, que uma amiga convidou para almoçar. Junto. Porque era para comemorar o batismo dele. Aí eu fui, na verdade, fazer companhia para a Marilda, Certo. né? Uhum. Minha amiga, tal. Eu fui para fazer companhia para ela. E daí começamos a conversar. Daí naquele sábado à noite aí eu com ela, né? Vamos sair, vamos. Daí, vamos chamar o Adriano para ir junto, vamos. Chamamos e foi. Então, e daí para frente, Só pra frente. só para frente. Só pra frente. Só para frente. E assim, pelo tempo de amizade, né? E foi e tal, e carinho que a gente gosta demais, sim, né? E sempre cuidando, sempre, né, olhando, e até mesmo ciúme, assim, né? E foi muito engraçado, ó, o Pompeu deu positivo lá também, sabe o que eu tô Todo falando? mundo de olho, e assim, assim, todo mundo e aí cuidando. o Jamil já tinha falado assim,
tá muito estranho aquilo ali. Então, estão muito juntos já conversando, né? O que você tá achando? Os irmãos da igreja Eu tô. tudo- Nós tudo todo mundo cuidando, cara. Antes tinha só minha mãe cuidando de mim, agora Ah, tinha a igreja inteira. Aí, cara, um dia de manhã, vim aqui, numa escola sabatina, eu vim aqui falar assim... Foi nos anúncios. Foi não nos anúncios, foi nos anúncios. E eu fui passar o anúncio assim, cara, aí eu vi a Elaine debaixo da asa dele, assim, eu perdi o assunto, cara, do anúncio. Eu tentando falar o anúncio, mas os Aquele olhos não olhar. saíam ali. Eu falei, pera lá, como assim debaixo da asa daquele cidadão Tempo, ali? gente, tempo aqui, ó. Peraí, ô Elaine, que conversa é essa aí? Como é que você não Pois conta é. pra nós? Não, mas é que Já não- tava de mão dada, rapaz. Não, é que a gente tava negociando. Tem uma fase que você vai negociando, né, gente? Não é assim. Mas enfim, Aí a gente alegria negociou geral. e daí foi. Sou padrinho, É padrinho. meus afilhados do coração. Ah, também, aprendemos a de amar. quem que o Éder não é padrinho dessa igreja também, né? Metade da igreja ele é padrinho, velho. Daí, mas eu era muito bem que ele cuida bem, ele cuida bem, Não né? tinha Vai. como não ser, né? Ele cuida e ele bem. estava cuidando de mim, me dava Cuidando- comida. não, mas foi, Então foi, eu tinha obrigação. Até então era uma viúva, né? Então, Sim. aí como é que era o verso, né? Cuida. É que tem que cuidar dos órfãos e Exatamente. das viúvas, né? Exatamente. E em casa nós éramos 2 viúvas. Então ele tinha obrigação de cuidar das 2. Aí, né? Vai namorar. Vai casar. Achou que ia se ficar livre Aí eu falei de assim, mim. deixou de ser viúva, saiu do verso, né? Então eu... Tô Aí livre. inventou de ser padrinho. Vai continuar cuidando. Não, filho. É eterno agora, até o céu. Vai. E o nosso casamento foi muito legal no sentido assim, porque a gente, normalmente, os noivos preparam tudo para receber os amigos. E no nosso casamento foi ao contrário. Os amigos prepararam para nos Para receber. receber os noivos. Foi muito Eles não bonito. sabiam de nada. A gente não sabia de nada. nada. A Só gente dava só- um pitaquinho aqui, uma perguntinha, só para perguntava poder atender, assim, para atender o gosto do noivo e da Sim. noiva, né? Principalmente. No mais, a gente não sabia de nada. Ganharam tudo. Não sei de, O ganhamos restante tudo. Então, assim, tem gente que não foi convidado porque não tinha condições. Infelizmente, por mim, a gente enchia essa igreja 3 vezes. Fazia 3 cultos, igual a gente... Mas não tinha condições, né? Porque eu não podia abusar dos meus padrinhos também, né? Mas aconteceu. Mas foi Aconteceu. muito bom, muito Bênção. bonito. Foi só bênção, só presente. Foi uma chuva de carinho que a gente recebeu. Então, foi Dia feliz. maravilhoso. E muito tem sido feliz até hoje. Graças a Deus. A gente podia ter mais tempo para conversar, né? Mas vai ficar para conversar, uma pra próxima, rir. vai ficar para um próximo episódio. E agora a gente vai fazer aquelas perguntinhas básicas assim para saber o gosto da Elaine e tal. Vamos lá. Elaine, um verso favorito da Elaine. O meu verso favorito sempre foi aquele: foi moço e agora sou velho, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar do pão. Mas eu tenho gostado muito ultimamente do Josué 1:9, né? Que é: não te mandei eu? Tá. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus está sempre junto, não interessa onde você esteja, Ele está do seu lado. E Ele que mandou, né? Então, assim, depois que Ele mandou, então vai, Sim, eu vou estar junto. sim. Elaine, um livro que você recomenda? Eu gosto muito do Mente, Caráter e Personalidade, 1 ou 2? muito bom. E fora da igreja, eu li um livro que eu gostei muito de ler, que é do Almir Klink, Paraty. A viagem dele de veleiro para o Ártico. É muito legal de ler. É um livro, uma linguagem bem boa, uma história boa, assim, né? Porque é realidade. Sim. Muitas fotos, muitas coisas. Tem um evento que ele fala que um dia ele tirou... Tinha umas estalactites no barco que estavam lindas, mas ele estava sem a câmera dele. Ele falou, amanhã eu tiro. E nunca mais aconteceu. Foi único. Foi um momento Só na único mente dele. Eu fico pensando, que ele registrou. ai, que tristeza, né? Não ter aquilo registrado na foto, que diz que era lindo. Então, tem um monte de coisinhas assim. Seria legal de ler, se alguém quer um livro que não seja um Espírito Sim. de Profecia, um livro tranquilo, bom de ler, sem nada que desabone. Nas horas livres, Elaine tem um hobby? A Elaine gosta de artesanato, Sério. sério. Amo mexer Desde com as quando coisas. isso? Sempre. Verdade? Verdade. Gosto muito de fazer coisas. De costurar,
de fazer cartonagem, cortar. Então, assim, para mim, nas crianças é bom ficar cortando EVA, montando casinha, fazendo maquete. É duro que assim, você acaba não fazendo nada, faz de tudo, mas não faz nada, né? Mas já costurei muito. Fazer tapete de retalho, patchwork, uma delícia. Só tem tido pouco tempo vago, né, ultimamente. A vida de dono de casa é duro, filho, né? Não sobra pois muito é. tempo. Trabalho o dia inteiro, sai cedo, volta só de noite. Aí domingo, na hora que você está em casa, você quer dar uma... Dá uma Não freada fazer também, nada, né, né? às vezes, né? O sábado é deleitoso aqui, mesmo que seja movimentado e tudo, mas o Mas domingo daí, o domingo, daí, às vezes, às vezes eu não tem, venho à igreja tem domingo aquela aqui, porque eu estou máquina de lá em casa. lavar Eu estou lá em cheia, casa passando roupa, passando né? roupa. Rotina de Eu ainda todo sou das que mundo. passam roupa. É, Algumas, ultimamente, tem uma pilhinha lá que eu preciso dar uma baixada nela. ultimamente só que precisa vai para tábua de passar roupa. Algumas estão ficando assim meio, mas é, Eu nem queria usar mais essa aqui mesmo. Né? Eu já tava querendo desfazer Ah, mesmo. boa. Elaine, personagem bíblico. ai, eu gosto do Daniel. Daniel foi uma pessoa incrível. Não tem isso aqui para falar do Daniel. Daniel teve uma vida incrível. Ele foi jovem, tirado da família. Eu queria saber dos pais dele, porque educaram muito bem esse menino, né? Porque ele foi firme, ele enfrentou o rei. Não se corrompeu. Ele não se corrompeu, em nenhum Sim. momento ele se corrompeu. A gente não tem muita história, se ele casou, se não casou, o que foi, o que aconteceu. Mas ele foi fiel a vida inteira, né? Sozinho, sem família, sem nada, mas ele se manteve nos princípios que ele aprendeu. Então, eu admiro muito o Daniel. Pode cair o mundo, estou em paz. Qual é a música que te traz para esse momento assim? Um hino preferido? Ultimamente também tinha um que eu sempre gostei, eu continuo gostando. Ele era do Inário Velho, era o 109. Quero pelo mal perdido, andei Sim. Longe do meu Senhor. É muito bonito esse hino, eu gosto muito. E ultimamente eu tenho pensado muito no Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Então, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E pronto. Essa pergunta aqui surgiu com o irmão dela. Sim. Com o irmão dela. E você lembra qual que é a música que ele falou? Eu acho que. Sob suas asas, não. Não. Não, acho que é. Você lembra? Eu não me esqueci de ti? Não. Não. É não, o Filho sou do meu rei. Filho sou do meu Ah, rei. sim, Exatamente. verdade. Eu Verdade. pertenço Sou ao meu Verdade, rei. verdade. Filho sou do Senhor. Verdade. Exatamente. Foi do irmão dela que a gente começou essa pergunta Verdade. aí. Elaine, a gente ficou muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Eu acho que os nossos amigos que estão assistindo também gostaram de conhecer um pouco mais de você. E essa é uma oportunidade que você tem de deixar uma mensagem especial para essas pessoas que nos acompanharam até aqui. Você pode se dirigir para essa câmera e dar o seu último é difícil recado. essa parte assim, né? Que é séria a coisa, né? Que Fica. a gente estava conversando. Hoje minha mãe perguntou, quem que você vai entrevistar? Eu falei, Elaine, manda um abraço para ela. Tá entregue o abraço. Obrigada, Tá entregue o dona abraço. Laide. Obrigada, dona Laide. Bem, o que eu digo para as pessoas é que a gente, assim, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, sabe? A gente precisa estar sempre confiando, precisa ter a comunhão com ele, né? Se apegar nas palavras da Bíblia e que a igreja prospere com isso. Que se a gente tiver comunhão com o Senhor, as coisas vão se resolvendo, né? A gente não precisa ficar com medo. Ser forte, corajoso, eu te mandei, vá em paz. Mas isso a gente vai ter se a gente tiver a comunhão com o Senhor. Então, minha igreja querida do coração, amem a Cristo, façam o seu melhor por Cristo. O seu melhor pode ser bem pior do que o meu, que não é nada, que já é pior que muita gente, mas faça o seu melhor para o Senhor. Se junte ao Senhor, confia nele, tenha comunhão com ele, estar sempre em oração, que é super importante a gente ter essa comunhão, né? Assim, essa coisa de orar sem cessar, e você está dirigindo, Senhor, acha uma vaga para mim. Senhor, eu preciso que aquele sinal abra, e o sinal abre. Então você vai orando e vai pedindo para que Deus conduza a sua vida em todos os sentidos.
Infelizmente, a gente não é perfeita, né? Eu sou meio perfeccionista nas coisas. Por isso que às vezes eu não faço muita coisa porque eu quero fazer bem feito. Aí, também se não é para fazer bem feito, também não quero. Né? Mas assim, a gente tem que fazer o melhor. Para o Senhor, tem que ser o melhor. Não Amém. pode ser de qualquer jeito. Sim. Então, Exatamente. se apeguem ao Senhor, confiem nele e dê o seu melhor para ele. Porque o Senhor sabe o que está no seu coração e a sua capacidade. E ele vai saber se você fez o melhor ou não para ele e vai nos pagar bem pago. Né? A gente não está recebendo nada agora, a gente está trabalhando de graça. Mas a gente vai ter um prêmio. Né? E esse prêmio só no céu que a gente vai saber, que a gente vai receber o céu, né? O céu vai ser o nosso prêmio. E é para lá que a gente quer ir, é para lá que eu preciso ir. Amém. 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 Antes de terminar propriamente, você já pregou no bairro? Não. Nem quero. Eu vivi essa pergunta na Nem cabeça, quero, assim. imagina. Você falando de maneira tão enfática aqui, assim. Não, mas meu vocabulário é pouco. Eu sirvo para mensagens curtas, adoração infantil já está ótimo. Vou colocar você para pregar na quarta, que a quarta é curtinha. Dia das crianças, né? Que daí pode ser curtinho. Olha, boa ideia, boa ideia. Deixa quieto, gente. Tá Deixa bom, quieto. tá bom. Elaine, muito obrigado por ter vindo. Realmente, cada história que você falou, eu vivenciei desde o início, né? De quando cheguei para cá. Foi muito bom você ter vindo. A gente viveu e vive a sua história, muito feliz. Você realmente é uma ferramenta na mão do Senhor aqui nessa igreja. Amém. E que você continue sendo essa ferramenta, você, seu Pois esposo é, ainda pensei, junto. gente, o que eu tenho para falar? Eu vejo gente com tanta capacidade aqui já, né? Com tanta coisa, tanto estudo, que já fez tanto. Não fiz nada, estou só, Pelo contrário, só você fez vivendo. tudo. Só de você ter embalado meus filhos no seu colo, já deixa o meu coração massageado. Eu vou E você embalar vai o saber seu. isso. Eu vou E embalar você o vai seu. saber isso, a hora que estiver no colinho da tia Elaine, como é que é essa emoção. Mas, ó, quer vir conhecer a Elaine? A Elaine está aqui todo sábado. Tô. Essa aqui, a hora que você vier, você vai reconhecer ela. Vem aqui dar um abraço nela. A gente, você sabe, né? Os sábados de manhã é na Avenida Salgado Filho, 602. Sábado de manhã é 8h50, a gente começa o culto. No domingo Às 19 horas. e quarta-feira? 19h30. Exatamente. Vem aqui para conhecer, vem aqui para abraçar e você vai ganhar, automaticamente você vai ganhar um sorriso dela, porque essa moça é fácil de dar, aí, ó, tá vendo? É fácil de dar um sorriso, fácil. Então, segue nossas redes sociais, né, Will? Isso aí, se inscreva, aí coloca um comentário, uma curtida aí, a gente propagar essa mensagem para mais e mais pessoas. Ajuda a nossa mensagem a chegar longe, porque o Pode Bairro é isso, é contando histórias. Histórias. Né? Isso aí. Vambora? Vambora, Rompeu? né, amigo? Gurizada aí atrás, vambora? Valeu, Isso rapaziada. aí? É isso aí, valeu. Valeu, Pessoal, gente. segue nossas redes e valeu. Nós nos vemos no próximo episódio. Exatamente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.